Bem, esse é aquele vídeo que eu não gostaria de estar fazendo e nem vocês gostariam de estar assistindo. Porque afinal, como o próprio título já diz, esse é um vídeo de despedida a um gigante do blues brasileiro, Greg Wilson. Saudações a todos. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Medeiros, editor aqui do Boteco Rock. O vídeo de hoje não vão ter piadinhas, não vão ter aqueles memes do Family Guy, porque afinal é um vídeo de despedida, um vídeo de luto. Nem por isso deixará de ser um vídeo com momentos para celebrar a alegria, mas ainda assim é um vídeo de despedida de Greg Wilson, líder, guitarrista e vocalista da maior banda de blues brasileira de todos os tempos, o Blues Etílicos. Greg Wilson, nascido em 1º de julho de 1963, na cidade de Tupelo, no Mississippi. Sim, a mesma cidade em que nascera Elvis Presley. Infelizmente, Greg Wilson acabou falecendo por complicações de um câncer que começou no reto, se espalhou para o fígado e para o pulmão neste 20 de janeiro de 2024. Infelizmente, esse câncer acabou chegando em sua vida em 2022. Ele também convivia com uma neuropatia nas mãos que dificultava, o movimento das mãos e, consequentemente, dificultava a sua prática na guitarra. Mas nem por isso Greg Wilson desistiu da música, nem por isso ele deixou de ser um trovador do blues no Brasil. Muito pelo contrário, até aonde ele teve forças, ele conseguiu. Eu via em alguns vídeos dele pelo Instagram, algumas publicações, que a voz dele já estava mais fraca, que o corpo dele já estava, infelizmente, mais fragilizado, mas ele levou até o fim. Ele levou até o fim e cumpriu a sua missão de ser um trovador, um guerreiro do blues, para levar o blues, para levar a boa música a todos nós. Eu acabei descobrindo o blues através do rock em 2006, quando eu estava finalizando a minha graduação em Geografia e comecei a fazer um TCC, uma monografia sobre rock. E é claro que se eu estava escrevendo sobre rock, eu tinha que fazer ao menos algum tipo de referência ao blues. Foi quando eu comecei na marra, correndo atrás do prejuízo, eu tive que começar a ler alguma coisa sobre blues. Pois bem, me formei, há muito tempo, já em 2007, dentre mortos e feridos, consegui me formar. E em 2007 eu comecei a entrar numa onda, que era tentar ser um crítico musical, ser um escritor da música, um jornalista musical, mas foi quando eu comecei a entrevistar muitos desses músicos de blues aqui do Rio de Janeiro e outros do Brasil. Foi quando eu comecei a frequentar muito showzinho de blues, aqui no Circo Voador e em outros bares pelo Rio de Janeiro. Foi quando eu comecei a frequentar, cobrindo, como profissional da imprensa, alguns festivais, sobretudo aquele de Rio das Ostras. E nessas oportunidades, finalmente eu vi um show do Blues Etílicos. Meu Deus, quando eu vi o show do Blues Etílicos, o meu queixo simplesmente caiu, porque eu vi ali com os meus próprios olhos uma banda que era formada por Otávio Rocha, um dos melhores sliders, do mundo. Eu vi ali Flávio Guimarães, um dos 5 melhores gaitistas vivos do mundo. E vi ali aquele americano, guitarrista,
que cantava blues com uma naturalidade, tanto em português como em inglês. Afinal, o que esperar de um americano nascido no Mississippi se não cantar um blues de forma honesta, de forma tão verdadeira quanto Greg Wilson? E eu entrevistei muita gente do blues nacional, do blues internacional. Do blues etílicos eu entrevistei o Otávio Rocha, também já entrevistei o Flávio Guimarães, mas infelizmente eu nunca consegui entrevistar o Greg Wilson. Todos diziam que ele era de uma gentileza ímpar, que era extremamente atencioso, uma pessoa maravilhosa, mas que toda vez que eu ia tentar fazer uma entrevista com ele, eu sentia ele extremamente tímido. Ele falava, poxa, eu não sei se eu sou tão bom nessa coisa de entrevista, eu não sei se eu vou mais atrapalhar do que te ajudar. Teve uma vez que a gente combinou de fazer uma gravação, né, uma entrevista por vídeo, né, só que ele acabou desistindo. Teve outra vez que nós marcamos no Bangalô, casa da Barra da Tijuca, que ele inclusive tocou várias vezes lá, e que, aliás, Bangalô, fica aí uma sugestão, fazer um show em homenagem, tributo a Greg Wilson. Se vocês fizerem, vocês vão marcar um golaço, hein? Fica a dica. Mas acabou não rolando por causa do som, do barulho naquela oportunidade. Infelizmente, acabei não entrevistando o Greg Wilson. Mas é impressionante, a minha vida no blues acabou começando muito tarde, mas já tendo o Blues Etílicos e o Greg Wilson como referências na minha vida. Eu vou, ao longo aqui desse vídeo, eu vou colocar dois trechinhos de entrevistas que eu fiz, né? Estão lá no site www.colunabluesrock.com e os links estarão aqui na descrição deste vídeo. Em uma entrevista que eu fiz com Renato Arias, o primeiro produtor de blues no Brasil, o cara que produziu o André Cristóvão, o cara que produziu Blues Etílicos e também o Big Alambique. Numa entrevista que eu fiz com ele, e também estará disponível ali embaixo na descrição desse vídeo, falando sobre Blues Etílicos, ele falou o seguinte: o Otávio Rocha está entre os melhores slides do mundo. Foi autodidata, com um slide no dedo. O André Cristóvão é incrível, como disse, o maior bluesman do país. O Flávio é considerado um dos maiores, o melhor do mundo segundo Charlie Muscle White. Já o Greg Wilson do Blues Etílicos não é um bluesman sob o ponto de vista musical, mas é o típico bluesman doidão, boa praça, é verdadeiro. Lembra o jeito do Little Walter. Ele é formado em trompete. Diga-se de passagem, o Greg Wilson, ele veio para cá, para o Brasil, né, nascido novamente em Tupelo, no Mississippi, mas os pais dele eram missionários e acabaram vindo para o Brasil muito cedo. Ele viveu aqui, só que anos mais tarde ele volta para os Estados Unidos, onde se forma em bacharel em música em Nebraska. Em outra entrevista que eu realizei com o Flávio Guimarães, também estará o link aqui nesta descrição, eu pergunto como nasceu o Blues Etílicos e como ele conheceu o Greg Wilson. Abre aspas para Flávio Guimarães. O Blues Etílicos nasceu em um botequim da Praça São Salvador no final de 1985. Eu convidei o Cláudio Bedran e nós acabamos conhecendo o Otávio Rocha, que tinha um estúdio de garagem. Depois dos primeiros ensaios, batizamos a banda. O Greg nasceu no Mississippi e veio ainda bebê para o Brasil. Retornou depois para lá, onde fez faculdade de música no Arkansas. Eu tinha falado Nebraska, mas é Arkansas. Ele entrou para a banda no final de 1986. Antes, tivemos formações diferentes que não vingaram, mas com a entrada do Greg e do Gil Eduardo, se formou o primeiro núcleo sério da banda. Éramos punk blues no início.
Junto com o Blues Etílicos, Greg Wilson gravou 14 discos, dentre discos de estúdio, discos ao vivo e coletâneas. São 14 discos, são todos excelentes, mas eu separei 5 discos como sugestão, talvez como introdução, se você ainda não conhece a fundo a obra do Blues Etílicos. O primeiro é o San Jose, de 1990. É um disco com diversos clássicos do blues americano. O segundo é o Dente de Ouro, de 1996. E nesse disco você vê que era um tanto quanto desrespeitoso chamar o Greg Wilson de gringo só pelo fato dele ter nascido no Mississippi, nos Estados Unidos. Porque a mesma fluência que ele cantava o blues americano, ele cantava em português. Ele tinha muito pouco sotaque cantando, né, em português. E eu vou te falar, ele era mais carioca do que muito carioca, diga-se de passagem. E também vale lembrar que a versão do Blues Etílicos de Canceriano Sem Lar, classicaço do Raul Seixas, é simplesmente incrível, fantástico, inigualável, com os vocais do Greg Wilson. Outro disco que eu vou indicar é o Viva Muddy Waters, de 2007. Esse aqui, inclusive, foi o primeiro disco que eu escutei do Blues Etílicos. Foi justamente no ano em que eu fui cobrir o Festival de Rio das Ostras pela primeira vez e o Blues Etílicos estava lá fazendo, né, a turnê de divulgação desse disco. É um disco fantástico, obrigatório. Quem gosta de blues, quem gosta de Muddy Waters, cara, escute este disco. Um outro disco também de 2013 é o Puro Malte, em português. Já um Blues Etílicos maduro, né, muito consciente do que faz nos estúdios. É um descasso, inclusive a música, título do disco, Puro Malte, é uma música super legal, né? Enfim, escute o disco porque você não vai se arrepender. E tem o último disco do Blues Etílicos, que é um disco do Noel Andrade com Blues Etílicos. Noel Andrade, para quem não conhece, é um violeiro, moda de viola, música caipira, como queira chamar, do interior de São Paulo. E esse disco é uma homenagem aos 25 anos da morte de Tião Carreiro. Ou seja, foi um violeiro junto com o Blues Etílicos para homenagear um dos grandes expoentes da música caipira brasileira. Aí, esse disco, para mim, é uma coisa única, porque mostra que toda aquela simplicidade, toda a sofrência, toda a solidão do sertanejo, daquela cultura rural caipira, do interiorzão do Brasil, tem muitas semelhanças, tem muitos pontos em comuns com os processos históricos do blues e aquela música rural do sul dos Estados Unidos. Este trabalho aqui com o Noel Andrade, eu acho um tesouro da música brasileira. Eu tive que voltar aqui para fazer essa gravação de emergência, porque eu já ia me esquecendo de um outro projeto simplesmente fantástico, maravilhoso, do Greg Wilson, que era o tributo a Lynyrd Skynyrd. Eles faziam aqui diversos não, mas chegaram a fazer alguns shows aqui no Rio, sobretudo em Niterói. Eu acho que a banda tinha o Beto Werder na bateria, o Hugo Perrota no baixo, tinha um outro guitarrista que eu não me lembro o nome, mas era um show alucinante. Era simplesmente igual a escutar um disco do Lynyrd Skynyrd. Quantos Jack Daniels eu virei escutando, vendo aquele show, aquela maravilha. Eu nunca vi o Lynyrd Skynyrd ao vivo, mas eu conheci muita gente naqueles shows que falavam que não ficava nada
atrás de um show do Lynyrd Skynyrd. Bem, infelizmente, Greg Wilson partiu desta encarnação, mas eu tenho certeza que ele jamais será esquecido. Ele jamais será esquecido porque toda vez que nós escutarmos uma música do Blues Etílicos, toda vez que nós assistirmos a alguma gravação no YouTube de alguma apresentação tua, o seu espírito, a sua alegria estará entre nós. Como eu falei, hoje é um vídeo triste, mas nem por isso deixa de conter a alegria. O que eu posso falar, na verdade, é um agradecimento. Obrigado, Greg Wilson, por nos mostrar como um blues pode ser tocado. Obrigado, Greg Wilson, pela sua gentileza no trato com as pessoas. Obrigado a um dos maiores nomes do blues nacional, que agora ganha o seu descanso mais do que merecido. Descanse em paz, Greg Wilson. Descanse em paz. Saudações.